A régua é basicamente uma ferramenta que se fabrica com material sólido e que possibilita a realização de medições e a criação de linhas retas. O metro articulado. O metro articulado é um instrumento de medição linear, fabricado de madeira, alumínio ou fibra. A leitura das escalas de metro articulado é bastante simples. Faz-se coincidir o zero da escala, isto é, o topo do instrumento com uma das extremidades do comprimento a medir. O traço da escala que coincidir com a outra extremidade indicará a medida. O paquímetro. O paquímetro é um instrumento usado para medir a dimensão de pequenas peças, como, por exemplo, parafusos e porcas. O equipamento é formado por uma régua graduada, que permite precisão de décimos na leitura. À régua ligam-se dois bicos, um fixo e um móvel. O objeto a ser medido deve ser colocado entre os dois, para que a leitura da medida seja feita. Manômetros. Esse é um dos principais e mais tradicionais equipamentos de medição. Trata-se de um instrumento usado para leituras locais de pressão, possuindo normalmente uma conexão com o processo e um display, se for eletrônico, ou ponteiro, quando mecânico, para que se possa ler a pressão no local. Micrômetro. Utilizado especialmente na indústria mecânica, o micrômetro é a ferramenta que mede a espessura ou profundidade de objetos como porcas, papel, paredes de tubos, etc. Sua medição é bastante precisa e baseia-se no deslocamento de um parafuso dentro de uma rosca ajustável. Goniômetro. O goniômetro é um instrumento utilizado para verificação de medidas angulares. O modelo mais simples é conhecido como transferidor de graus, cuja menor divisão é 1 grau. Relógio comparador. O relógio comparador realiza a medição indireta de peças, comparando-as com um padrão pré-estabelecido. Ele é composto por um relógio analógico, uma haste e uma ponta de contato retrátil. A haste do relógio deve ser apoiada sobre o padrão. Então, seu ponteiro é fixado no zero e o padrão é substituído pela peça que se deseja medir. Relógio apalpador. O relógio apalpador é um instrumento de medição comparativo, utilizado principalmente no controle de excentricidade, forma geométrica de superfícies, alinhamento e centragem de peças e ainda controle dimensional de peças. Como o próprio nome indica, trata-se de um instrumento que determina uma medida apalpando a peça. Calibradores. Os calibradores são ferramentas que determinam se as dimensões de uma peça estão dentro dos limites exigidos pelas normas. Como estão em frequente contato com outros materiais metálicos, é necessário que tenham alta resistência à abrasão. Por isso, em geral, são fabricados de aço carbono. A trena. A trena é uma fita métrica metálica e retrátil utilizada para medição de extensão, comprimento, largura, altura ou profundidade. Seu corpo possui graduações em metros, centímetros e milímetros, e algumas apresentam ainda graduação em polegadas. E isso foi tudo, pessoal. A todos um grande abraço. A gente se vê.